Sim. Olá, galera. Me chamo Laís Eustáquio. Este vídeo é referente à disciplina Fundamentos Históricos e Filosóficos da Educação Física, que é ministrado pela professora Osana. Bom, nós vamos trazer uma mulher que eu considero muito relevante dentro da nossa área, que é a Educação Física, e eu acho que a história dela pode inspirar outras meninas da área. Então, vem comigo. Agora estamos aqui com a nossa entrevistada. Se apresente, por favor, para a gente. Meu nome é Maria Eduarda Bezerra Lacerda, eu sou professora de Educação Física, pesquisadora aqui da Universidade Federal, já venho da graduação, licenciatura, bacharel, mestrado e estou doutorando. Ela foi convidada para o nosso grupo, pois nós achamos ela uma pessoa extremamente relevante por ser uma figura feminina dentro dessa área. Então, gostaria de saber se você topa contar a sua história para a gente. Super top, vamos embora. Estou muito feliz com o convite. Muito obrigada. Então, vamos lá conhecer a história dela? Eu escolhi a Educação Física, acho que ela me escolheu, isso é bem clichê, mas é verdade. Desde criança eu já sabia que eu queria ser. Já botava as bonecas sentadas, né, próximo, assim, olhando o quadro, que eu tinha um quadro, ainda com giz de cera. E as aulas que eu dava eram referentes às minhas brincadeiras. As brincadeiras que eu gostava da rua. Nunca fui aquela menina de brincar de boneco, mas eu brinquei muito na rua. Na adolescência, os esportes, por toda a trajetória na escola, tudo. E a escolha do curso não podia ser diferente. Porque assim que eu conheci mesmo, que eu tive contato para entender o que era, eu sabia que era educação física. E eu queria que essa formação ela fosse completa. Então, eu ingressei na licenciatura e depois eu senti a necessidade de complementar como bacharel, que quando eu entrei aqui já era separado o curso. E aí eu comecei a estudar aqui, gostei demais, que já era bem difícil, porque eu não me dava muito bem nas outras matérias, mas eu gostava muito da educação física. E aqui eu gostei demais, minhas notas eram boas, e eu percebi que eu queria mesmo isso para a vida, eu queria permanecer no curso, e aí eu ingressei no bacharelado posteriormente, entrei no mestrado e emendei. Minha formação foi toda emendada. Foi a graduação, o mestrado, e agora eu estou doutorando. Sobre os artigos. Os artigos, eles surgem ou pela demanda na escola, com professora, e aí as temáticas elas vão surgindo, ou são todos voltados a gênero. Então, onde a mulher não pode estar, é onde eu gosto de investigar. E aí é o futebol, as lutas, todas as questões relacionadas a gênero. Além dessa parte que eu gostava demais da infância, das brincadeiras, dos esportes, eu sempre gostei muito de futebol, mas sempre foi negado o direito. Vocês sabem, o futebol é bem masculinizado ainda hoje. E eu sou atrevida, aí eu gosto de estar onde dizem que eu não devo estar. Então, sempre gostei muito de futebol, mesmo sendo negado o direito de jogar quando eu estava na infância. E sempre gostei das torcidas, passei a acompanhar nos estádios já quando estava adulta. E é isso. Bom, quem está incrível da Eduarda, né? Eu tenho certeza que ela vai conseguir inspirar o crescimento dentro da área da educação física, principalmente sendo presente aqui dentro da Universidade Federal da Paraíba. Bom, e com isso nós iremos iniciar as perguntas com ela. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é referente se ela tem alguma inspiração ou se teve para essa trajetória. Várias inspirações. As inspirações elas começam até em casa, na família de professores. Tive bons professores no ensino fundamental. No ensino fundamental, não, toda escola, todo tempo de escola. E pesquisadores, que eu gosto, pesquisadoras já acompanham o trabalho, como Silvana Guilherme, Júlia Barreira, de várias instituições que pesquisam sobre gênero. Quando estávamos pesquisando sobre você, nós vimos que você está vinculado ao laboratório do professor Pierre. E ele estuda muito a questão da pedagogia da comunidade. Então, como você acha que você pode ajudar nas aulas de educação física? Eu sou membro do laboratório desde 2021. Conheci o professor Pierre aqui na universidade, desde o primeiro período. Eu já queria fazer parte do laboratório, e por questões de tempo mesmo, de choque de horários, eu não conseguia. Mas aí consegui, compreendi o que era a pedagogia da comunidade, que é um método, é uma metodologia de ensino, pesquisa e extensão, que pode ser aplicada em várias áreas, não só no esporte, mas também na saúde, na cultura, e que dá uma perspectiva existencial
para a gente passar a se compreender melhor, sabe? Eu acho que como professor a gente precisa estar sempre se atualizando e se compreendendo cada vez mais e também compreender os alunos, porque às vezes eles só precisam ser vistos. Então, eu acho que todo mundo precisa ser visto. Então a PC ela ajuda nesse sentido. Falando em ser professora, eu gostaria de saber como foi a sua experiência atuando dentro da escola na área da licenciatura. A minha experiência com a professora, ela começa numa escola sem quadra, numa escola que tinha um espaço que alagava quando chovia e que era um espaço que tinha caixa de gordura, que era um ambiente totalmente insalubre para ter aula de educação física. E mesmo assim, o que deveria chocar muita gente, eu acho que me favoreceu, porque eu vi aquele ambiente mágico. Eu não conseguia compreender como é que as crianças elas conseguiam brincar naquele ambiente e poder assim ter um mundo para ser visto, poder ter um mundo para oferecer, mas assim foi muito empolgante e é empolgante até hoje. É aquela sensação de assim, nasci para fazer isso. Tanto que aparecem outras áreas do curso, eu acho massa também, porque eu gosto de tudo, mas a escola é minha paixão. Então, trazendo mais esse lado da brincadeira, da questão esportiva também, como é que você acha que o esporte pode influenciar na vida das crianças e dos jovens? O esporte é, sobretudo, uma ferramenta educacional. Eu acho que vai além dos benefícios que a gente já conhece, de benefícios corporais. Ele abrange outros contextos sociais, emocionais. Ele ajuda a você se compreender, ajuda a você compreender o contexto. Ele tira o foco só mostrando vitórias, sabe? Eu acho que não é isso, não tem que ser só isso. Você precisa aprender outras coisas também, você precisa aprender a lidar com seus sentimentos, com suas frustrações também, saber comemorar, saber vencer, porque tem gente que não sabe vencer. E o esporte, ele ajuda você a ser. Eu acho que em todos os contextos, ele é você a ser. Você se compreender o outro. Deixa a empatia também, a vitória na derrota. É essencial. E com certeza, tudo isso que você falou é bem importante. E trazendo essa área do esporte, você participava de um projeto traz essa questão do futebol brincando. E também traz as meninas, os meninos. Então, qual foi o principal objetivo deste projeto? Eu sou líder do GT Jogo e Treinamento Esportivo, aqui do GEPEC, que é um dos grupos de laboratório Escola Brincante. A iniciativa ela surge através de outro professor, que também compõe o laboratório, o professor Neto. E aí foi o palco de intervenções da gente no mestrado, mas ela surgiu principalmente com a ideia de oferecer o futebol, que estava meio que esquecido aqui no laboratório. Há muitos anos já não tinha prática esportiva de futebol para crianças de fora. Não tinha essa ponte de universidade e sociedade. Então a gente via que precisava. A gente mora no país de futebol e como assim que a universidade ela não tem um programa que ofereça o futebol? Então a gente uniu as perspectivas que a gente tinha sobre a pedagogia da comunidade e decidiu aplicar em um projeto de futebol. Pela sua fala, a gente consegue observar que você é uma pessoa super estudiosa, super dedicada. Então, eu gostaria de saber como que você se organiza na questão dos seus estudos. Eu tiro um tempo de dona de casa, né? Que acho que a gente sou casada, então tem que ter um tempo para casa também, mas a minha prioridade são os estudos. E tem sido desde a graduação. Então, assim, os dias que eu não consigo estudar pela manhã, estou sempre estudando fim de tarde, estou sempre me atualizando com leituras de outros grupos de pesquisa, percebendo os que pensam iguais e os que pensam diferentes, que eu achei bom para a gente entender todas as perspectivas. E eu procuro sempre estar atualizada no que está acontecendo, principalmente no que toca gênero, no que toca futebol, porque eu fui uma criança privada de jogar futebol. Então, eu quero oferecer para as meninas aquilo que não me ofereceram, aquilo que me privaram. Sabe? Então, eu acho que isso é um fator que vai me nortear, tanto aqui na escola do projeto, quanto na escola. Então, eu gosto muito dessa parte. Então, vários, mas eu gosto dessa. Bom, agora vamos para a nossa última pergunta. Eu gostaria de saber, na época que você estava na graduação, assim como nós, o que é que você mudaria durante a sua graduação? Algo em relação aos seus estudos, algo em relação aos métodos de ensino que você teve, enfim, eu gostaria de saber. Primeiro, eu mudaria a estrutura curricular da gente. Eu acho, se tivesse esse poder, né? A estrutura curricular da gente é muito carente.
e a gente aprende a maioria das coisas ou informações complementares, ou já atuando como profissionais quando se busca o conhecimento, porque se você não buscar o conhecimento, ele não vem completo. E eu acho que isso é normal, porque a gente tem que estar buscando se atualizar. Mas como aluna, eu acho que eu me dedicaria mais tempo a estudar métodos de pesquisa, porque é uma coisa que eu senti muita falta no mestrado, de domínio de métodos de pesquisa, de como intervir, de como escolher sujeitos, de como escolher o método adequado para aplicar e para analisar a minha pesquisa. Enfim, chegamos ao fim das nossas perguntas com a Eduarda e foi um prazer enorme ter ela aqui com a gente. E eu acredito que tudo o que ela disse vai agregar na nossa vida, tanto pessoal como profissional. Cada informação que ela deu referente aos projetos de pesquisa, método de ensino, método de aprendizagem, como estudar, isso vai agregar na vida de cada um que está assistindo e da gente também. Bom, chegamos ao fim da nossa entrevista com a doutoranda Eduarda Lacerda. Gostaríamos de deixar aqui nosso profundo agradecimento a ela e a todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo. Obrigado.